senhora que mora aqui no Espírito Santo, mas ela viveu bem de perto o que há de pior em uma guerra. O maior genocídio do século passado. E ela dá um depoimento emocionante. Conta com detalhes os horrores do nazismo. É uma história que a gente até já conhece, mas quando ouve o depoimento de quem viveu, ou melhor, de quem sobreviveu a tudo aquilo, é de arrepiar. Não se pode dizer que é um final feliz, porque as atrocidades que ela passou não tem assim nada de bom. Mas a gente pode assegurar que a dona Lúcia Caraço não é somente uma sobrevivente. Ela é uma vitoriosa. Se é duro assistir tanto horror, imagina como deve ser relembrar. Se você tivesse passado por tudo isso e sentisse na pele até hoje. Esta tatuagem foi feita 72 anos atrás. Esse número, na verdade, era a identificação com que Dona Lúcia era conhecida em um campo de concentração. Junto com a família, ela foi capturada durante a Segunda Guerra Mundial. Dona Lúcia, os pais e mais 4 irmãos. A senhora lembra como é que foi o dia que a sua família foi capturada pelos nazistas? Estávamos dormindo, né? E de repente bateram na porta delicadamente, para não dizer grosseiramente, né? Começaram a bater a porta, Aufstehen, 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 em alemão. Que nos levantássemos e saíssemos dentro de casa, do jeito que estava. Com a roupa do corpo, Dona Lúcia? Com pijama, né? E todos lá em casa, e todo mundo que morava lá, né? Que morava muita gente de morar. A família toda foi para o campo de concentração. E assim que chegaram, pais e filhos foram separados. Na hora que descemos do trem, que nós fomos, ficaram separados. E os seus pais? A senhora nunca mais viu? Meus pais nunca mais viram. Separou a família, os adultos? De lá separaram, né? Separaram os velhos, os novos, as crianças. E ela muito agarrada com a mãe, e o tempo inteiro que tirava a mãe, botava numa fila, ela corria para a mãe. E aí foi minha tia Mary, que é a irmã dela mais velha, que chamou a atenção, falou: Lúcia, vem pra cá, que você fica comigo, daqui um pouco nós vamos ver nossa mãe. E a mãe gritava também, porque vendo os filhos todos indo para outro lugar. E aí foi aquela coisa que ela todo dia tinha esperança de encontrar a mãe, nunca mais viu. Não deve existir nada pior para uma mãe do que se ver separada de forma abrupta, né, de um filho, assim. Arrancar um filho de você, tirar de forma que você não consiga reagir, né? Michele é neta de Dona Lúcia. Ela nos ajuda a contar a história porque relembrar tudo aquilo machuca. O que a senhora lembra do campo de concentração que mais dói assim na senhora? A pior lembrança? Lembra, sabe? A senhora se emociona. Dona Lúcia chegou ao campo de concentração aos 13 anos. Ficou junto com a irmã. A vida era só trabalhar e apanhar. Muito trabalho, muito cansaço demais. Preferia morrer. Os nazistas batiam nas pessoas. Como era o tratamento? Até eles tinham um pedaço de madeira na mão, apropriado para bater. E de repente vinha cacetada. A comida Era de casca de batata, que fazia, né, de sobras, né, de coisas, né, fazia uma sopa que nós dávamos. Assim, Dona Lúcia e a irmã passaram por 2 campos de concentração. Auschwitz. Já lá. Nesse campo de concentração, pelo menos 1 milhão de judeus foram assassinados, principalmente em câmaras de gás. A senhora lembra de não encontrar mais as pessoas no dia seguinte, das pessoas saírem para trabalhar e não voltar mais, porque na verdade estavam sendo assassinadas? Né? Como era isso? Estas que nós estávamos mesmo, quando estava fraquinha, que não estava podendo, já tiravam da fila. Tirou da fila, já sabia que era para
crematório. A senhora chegou a ter medo de morrer no campo de concentração? A senhora chegou a pensar, eu não vou sair daqui nunca mais? Não, Como é que a senhora pensava lá? pensava que não pensava nada. Não dava para pensar. De tanto sofrimento? Não. Mas ela resistiu por quase 3 anos, até que os nazistas foram derrotados. No dia 27 de janeiro de 1945, Dona Lúcia renasceu. Quando os soldados das forças aliadas invadiram o campo de concentração, era a liberdade. E começaram a gritar: Austerlitz, Austerlitz, em alemão. E gritaram: estamos livres, estamos livres. Gritando aquela gritaria. E ninguém ouvia nada. O que será que estão dizendo? O que será que estão dizendo? Aí, abrimos um buraquinho e vimos, já estava tudo cheio de gente lá fora. Nossa, que já tinha sido salvos, né? Então, Foram soldados americanos, a senhora lembra? soldados anglo-americanos. Anglo-americanos. Dona Lúcia e a irmã voltaram para a Grécia, onde viviam antes da guerra. Os pais e os 3 irmãos nunca mais voltaram. Mas as 2 irmãs ainda tinham um lar para recomeçar. Encontrei minha casa de um jeito que não me deixava. Conheci meu marido, um homem maravilhoso. Dona Lúcia se casou com seu Michel, que também sobreviveu a um campo de concentração. Eles viveram um tempo na Grécia, foram para Israel e depois vieram para o Brasil. E fala todo brasileiro que eles não conhecem o Brasil, que o Brasil é o maior país do mundo, melhor. Seu Michel morreu 8 anos atrás. Escreveu um livro sobre o sofrimento que passaram. Dona Lúcia nunca foi de tocar no assunto. Só que há alguns dias o bisneto começou a estudar a Segunda Guerra Mundial na escola. E aí o professor comentou em sala de aula sobre o Holocausto e tal. Aí ele levantou o dedo e falou assim: professor, meus bisavós foram prisioneiros de campo de concentração. No mesmo dia ele chegou em casa e falou: mãe, eu quero ir lá na casa da Bisa. Eu preciso que ela vá lá na escola conversar com todo mundo. Aos 86 anos, a tatuagem no braço fica. Não para lembrar o sofrimento, mas a vitória sobre a prisão, a tortura, todo tipo de maldade. Sou muito feliz que eu sobrevivi e criei minha família. Olha que família bonita que eu tenho, olha aqui. Amigos. Muito obrigado por ter contado essa história aqui pra gente, viu? Muito obrigado. Nada. Dona Lúcia contou ainda que ela conseguia entender o que os alemães, os nazistas falavam. Ela falava um pouco de alemão, então ela ficou lá como uma espécie de tradutora dentro do campo de concentração. E por isso ela acha que ainda sofreu até um pouco menos do que as outras pessoas com quem ela conviveu durante 3 anos dentro de campos de concentração na época do nazismo. Que sofrimento. De arrepiar a história dela. Nossa, emocionante. E olha, foi aberta ontem no Palácio Anchieta, em Vitória, uma exposição que mostra o corpo humano em detalhes.